Está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Não é segredo para ninguém que a Europa é cenário de uma enorme onda de migração. Há alguns anos, centenas de milhares de pessoas pedem asilo aos países europeus. Por isso foi criado o Plano de Deslocalização, que é uma forma de distribuir os refugiados e os imigrantes pelo continente. Mas 3 países não concordaram: Polônia, Hungria e República Tcheca. E agora está em curso um processo contra eles. Por isso, este é o tema do programa de hoje. Esta imagem retrata a intolerância de alguns europeus à chegada de refugiados. A cinegrafista de uma TV húngara dá uma rasteira em um pai com o filho no colo. O número de refugiados só cresce desde 2011, quando começou a guerra civil na Síria. Segundo a ONU, 4.900.000 pessoas saíram do país desde então. Mas ainda há afegãos, somalis. Os que fogem da guerra e da fome são muitos. Os que recebem de braços abertos, poucos. E há quem não recebe de jeito nenhum, como é o caso da Polônia, da Hungria e da República Tcheca. E agora lidam com isso na justiça. Quem está aqui para discutir esse assunto é o doutor em Relações Internacionais, Rafael Dubé, e o advogado e mestre em Ciência da Informação, Mauro Leonardo Cunha. Obrigado por virem ao Direito Sem Fronteiras. Eu começo aqui com o Rafael. A quem isso se aplica, Rafael? Só para voltar rapidamente para contextualizar, a questão se iniciou principalmente em 2015, quando houve um aumento enorme do fluxo de imigrantes vindos especialmente da Síria e também da África e entrando na Europa, principalmente por meio da Grécia e da Itália. E esses migrantes entraram lá, uma quantidade muito grande, muitos tentando migrar para a Alemanha, que é a principal economia da região. E aí, para evitar um peso muito grande para esses países de entrada, Grécia e Itália, e também para a Alemanha, criaram esse plano para tentar distribuir os refugiados, ou pelo menos uma parte dos refugiados, entre todos os países europeus. Então, o plano se aplica principalmente para os que entraram nesse período e nacionais de 3 países, que são Síria, Iraque e Eritreia, no nordeste da África. Então, para eles é que é voltado o plano, e a ideia é distribuir entre todas as economias da União Europeia, baseado em 4 critérios, que é o tamanho do PIB, a economia de cada país, a população desses países e outros 2 critérios de ajuste, que eles chamam, que é a taxa de desemprego no país e também o 4º critério é a quantidade de asilos que foram concedidos nos últimos anos. Então, com um peso maior, economia e população, 40% para cada e 10% para a taxa de desemprego e para a quantidade de asilos concedidos nos últimos anos. E a ideia é que o plano se conclua em setembro desse ano. Infelizmente, não está sendo cumprido ainda conforme prometido. E esses 3 países é que estão apresentando as maiores resistências, que são justamente a República Tcheca, a Polônia e a Hungria. No caso da União Europeia, o que é determinado em conjunto deve ser seguido por esses países que a integram? Sim, é obrigatório na União Europeia e pode ser obrigatório em qualquer processo de integração internacional. Né? Os processos de integração internacional começam, às vezes, como tratados para áreas específicas. No caso do aço, foi muito importante na União Europeia, mas vão crescendo. A integração vai tornando necessário para os países terem instâncias decisórias. Essas instâncias decisórias podem ser no começo de recomendação, mas depois há uma tendência, se o processo de integração se solidifica, a que elas sejam decisórias efetivamente, né? Que tenham poder nas suas decisões e cogência. E aí se cria um aspecto de supranacionalidade judicial, né? E é isso que existe na União Europeia. Né? E, especificamente, os países membros da União Europeia não podem retaliar, por exemplo, um ao outro, porque se trata efetivamente de decisão judicial, não é uma decisão de corte arbitral ou de um órgão jurídico consultivo, não. Se trata de uma decisão judicial da maior corte da União Europeia, que fala sobre o direito europeu, e nesse caso especificamente do direito de asilo e de refúgio, né? O direito de proteção internacional ao ser humano, que tem bases comuns na União Europeia, mas uma vez isso começou na União Europeia, para buscar uma harmonia entre as políticas diferentes dos Estados. E acaba se estabelecendo quase que um quadro único europeu e as diferenças políticas entre os Estados são menores. Quase se assemelha a uma federação. Então, eles têm um poder muito grande de definir como os países
devem tratar disso. Desde 99 começou a valer na União Europeia, inclusive, uma determinação de que mesmo dentro dos países, as cortes de menor instância já aplicassem a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Rafael, eu falei aqui de um processo em curso. Qual o andamento disso? A situação atual é desses 160 mil refugiados que entrariam nesse plano de relocalização, hoje só 21 mil já foram efetivamente relocalizados. Então, uma parcela bem pequena para um plano que se iniciou em setembro de 2015 e deveria se concluir em setembro de 2017. Então, a gente já está no que seria a etapa final e a gente só tem 21 mil dos 160 mil já efetivamente relocalizados. As resistências em todos os países são significativas, apesar de na retórica eles sinalizarem que tem abertura para isso. E o que a Comissão Europeia resolveu fazer agora foi pensar os 3 países que têm mostrado uma recalcitrância ainda maior, que são Hungria, República Tcheca e Polônia, para tentar, enfim, ao iniciar esse processo contra eles, pressionar todos a que realmente recebam esses refugiados e minimizem um pouco a crise. Acho que vale a pena dizer que esses 160 mil são quase que uma gota d'água no oceano dos migrantes, né? Só dos migrantes, dos refugiados da guerra da Síria, a gente tem em torno de 4 milhões fora da Síria. Então, a gente está tratando aí de 160 mil, é um número muito pequeno, diante desses 4 milhões de refugiados da guerra da Síria. E existe aí um prazo para esse processo, para a punição, para esse país? Como é que é? É difícil prever um prazo exato da duração desse processo. O que se iniciou agora pela Comissão Europeia é uma espécie de uma etapa pré-processual que é obrigatória para que o processo realmente transcorra no Tribunal de Justiça Europeu. E essa etapa consiste em mandar uma carta para os países que estão resistindo às medidas, estão declaradamente, na verdade, se opondo a receber qualquer refugiado. E esses países têm um prazo agora de 2 meses para ou mudar sua conduta ou se explicar. E aí, quando eles apresentarem a explicação, a Comissão Europeia vai avaliar a consistência da explicação e aí pode decidir por iniciar propriamente o processo judicial no Tribunal de Justiça. Quanto tempo leva isso? Difícil dizer, porque tem um componente político também nesse processo. Esse aperto, de certa maneira, nesses países pode provocar um afastamento deles da União Europeia. A gente lembra que até há pouco tempo atrás, com a decisão do Brexit da Inglaterra, né, houve um risco de um esfacelamento da União Europeia. Por outro lado, agora, recentemente, houve a eleição do Macron na França, que deu um novo ímpeto para a União Europeia, porque o Macron tem um discurso fortemente em favor da integração europeia. Então, em parte, o processo foi iniciado agora por conta desse reforço que a União Europeia ganhou, apesar de já fazer 2 anos que esses países estão resistindo a implementar essa medida em favor dessa relocalização dos refugiados. Então, quanto tempo vai durar propriamente o processo? Difícil dizer, porque vai depender um pouco dessa temperatura política também, aí por trás. O que se pode dizer é que o histórico de tramitação dos processos no Tribunal de Justiça da União Europeia é que um processo dura em torno de 2 anos e meio a 3 anos, mas varia bastante conforme a complexidade do processo. Mauro, há maneiras de se fazer que esses países cumpram as punições, enfim, multas, né? Se houver, lógico, essas punições? A primeira sanção efetiva na União Europeia é uma sanção política. Estamos nós aqui no Brasil falando sobre a conduta de 3 países que estão cometendo ilícito, né? Para não dizer que nenhum dos países recebeu nenhum refugiado, a República Tcheca recebeu 12. Né? 12 comparado a 160 mil é uma conta que absolutamente não fecha. A segunda sanção é a própria decisão. Né? Nos processos de integração, as decisões dos corpos centrais tem um peso político muito grande, porque se declara claramente que esses estados estão deixando de colaborar com o processo de integração. E é claro que isso é levado em conta por várias instâncias políticas da União Europeia, inclusive aquelas que lidam com fundos. Os fundos são muito importantes na gestão da União Europeia. E, em último lugar, vem a sanção efetiva do processo, mais comum de se entender, que é a sanção de multa, que embora seja um percentual ínfimo aplicado ao PIB de um país. Então, é multa pesada. Né? O interessante é que essa última sanção meio que acaba tendo pouca aplicabilidade, porque são países receptores de fundos. E acaba que quando eles têm pouco dinheiro em caixa, algum fundo compensa. Até porque senão eles vão distantes da União, eles vão distantes da integração, saem do processo. O importante, então, é entender sobretudo esse aspecto moral de ser condenado dentro do processo de integração. Isso tira prestígio dos países. Essa é a maior sanção que pode haver no direito internacional, é a perda de prestígio político, associada ainda à perda de fundos do processo de integração. Então, há ferramentas muito fortes.
elas não são as mais ortodoxas ou as mais comuns para quem lida com direito no âmbito interno, mas elas têm muita força, elas são muito superiores à força que tem, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, que sempre chama muita atenção no noticiário. Não, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem força muito pesada, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto do direito administrativo, da gestão dos fundos, porque os fundos normalmente prevêem que os países não tenham sofrido sanções, né, em sua gestão. E depois disso ainda a multa, que é uma multa efetivamente pesada. Há algum tipo de recurso, Rafael? Não haveria recurso, porque nesse caso a gente está tratando da Corte Máxima no âmbito da União Europeia, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. É como se fosse, mal comparando, porque a situação é diferente, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Então, dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal, eventualmente você pode fazer um embargo de declaração ou algo equivalente, que é dentro da própria Corte, mas não há uma instância superior. Só para complementando aqui o que o professor Mauro comentou, eu acho que vale a pena mencionar o seguinte aspecto. Esses países do leste europeu são países recipientes dos fundos estruturais de investimentos da União Europeia, como ele próprio comentou aqui. E isso daí foi muito importante para o desenvolvimento desses países depois que eles aderiram à União Europeia. Houve muito investimento em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em qualificação profissional. Então, ao deixar de cumprir regras da União Europeia, eles correm o risco de sofrer sanções nesse âmbito, que é o financiamento que foi central para eles. E esse é o argumento que, no fundo, embasou a ideia da relocalização, que é dizer assim, se você quer integrar a União Europeia, há ônus e bônus. Os bônus são os fundos, são o acesso ao mercado europeu, o livre trânsito, mas há o ônus também, que é de ter essa solidariedade efetiva aí com os refugiados que chegam e não poderiam ficar em um único país, teriam que ser realocados em todos para que todos consigam, de certa maneira, conseguir integrá-los à sociedade sem sobrecarregar um país em detrimento do outro. Bom, eu peço licença aos senhores. O Direito Sem Fronteiras faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Aguarde aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje discutimos a decisão da União Europeia de processar Polônia, Hungria e República Tcheca por não receberem refugiados. Bom, eu volto aqui com o Mauro. Mauro, essa decisão de fora para dentro não fere a soberania do país? Matula, isso é o natural de pensar para quem não conhece os programas e os processos de integração. Na verdade, os países não se integram por acaso. Eles se integram porque 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Há um ganho de força econômica, política, para esses países que tinham suas soberanias apequenadas, isoladas, e passam a ter um conjunto de soberanias, né? Então, embora pequenas partes do ego da soberania de cada um fique lá ferida, os europeus reeditam com a União Europeia a sua velha tradição, até da época das monarquias, dos casamentos que uniam os reinos e faziam alianças, né? Os europeus sabem que são países pequenos e que aliançados são enormes, né? Afinal de contas, se a gente passar pelos países do mundo, quantos falam línguas europeias? Então, os europeus podem ser, culturalmente, inclusive, muito centrais. Esse processo de integração faz com que eles deixem de ser esfacelados e passem a ser um conjunto único. Se fosse um problema entre Hungria, Polônia, República Tcheca, provavelmente não faríamos aqui um Direito Sem Fronteiras só para discuti-lo. Mas já que é um problema europeu, nos interessa a todos, né? Nos interessa porque fazemos parte do Mercosul e olhamos para a União Europeia como modelo, nos interessa porque temos a Corte de São José da Costa Rica, né? E isso nos envolve também. Aliás, o Brasil está subordinado à jurisdição supranacional, tanto que já foi condenado algumas vezes. E jamais deixou o Brasil de ser soberano por causa disso. É uma soberania 2.0, digamos assim. Então, ela é reforçada, ela não é enfraquecida. Esses países que a gente está citando aqui, Hungria, Polônia, República Tcheca, eles não querem, nesse momento, que os refugiados entrem e ponto. Ou não, já existe uma história disso aí? Eu acho que é uma situação peculiar desses países que, diferentemente de, por exemplo, Inglaterra, ou França, ou Alemanha, ou Suécia, que tem uma tradição de multiculturalismo, de recebimento de imigrantes, integração dos imigrantes, ou às vezes nem tanta integração, mas enfim, de convivência com os imigrantes,
Esses países do leste europeu têm uma população mais homogênea, mais fechada e tem pouca tradição de multiculturalismo. Então, eu acho que isso já gera uma primeira resistência. No caso da República Tcheca, há uma particularidade que é um governo social-democrata, não é um governo de extrema-direita, mas é um governo que está mal nas pesquisas, vai ter uma eleição agora no final do ano, e esse é um tema que tem gerado certa apreensão na população, de parte da população da República Tcheca, da entrada de imigrantes que possivelmente, eu acho que uma leitura um tanto preconceituosa, de que a vinda de imigrantes muçulmanos já poderia trazer mais atos de terrorismo. Então, isso tem gerado resistência, aí um governo social-democrata também está seguindo, nesse caso, uma linha um pouco mais reticente à entrada de imigrantes. Uhum. Bom, a União Europeia cria, então, esse plano. Inicialmente, Rafael falou aqui, deu uma pincelada rápida, como é que funciona? Começou em 2015, a gente tem Grécia e Itália recebendo muito. E o sistema europeu, aí eu vou trabalhar do sistema europeu geral, é de bônus e ônus equitavelmente distribuídos, até para diminuir as diferenças. Os países centrais sofriam uma pressão muito grande de imigração, por exemplo. O jeito mais fácil de não precisar combater a imigração é enfrentá-la distribuindo riqueza, tornando o entorno dos países centrais mais rico e mais próspero. Isso é a base da União Europeia, né? Agora, esses países também têm que partilhar das responsabilidades, até porque a União Europeia entende que está desenvolvendo sociedades, não só estados. Ela não é uma união só de estados, ela é uma união de sociedades, de países efetivamente, de povos, né? E para desenvolver esses povos, dar-lhes responsabilidade também é importante, tá? E a responsabilidade de receber aquelas pessoas que requerem ajuda internacional também precisa ser compartilhada, né? E aí não basta só pagar, tem que pagar e tem que efetivamente receber as pessoas. Não há uma previsão, por exemplo, em que um país possa receber pessoas, se isentar de receber pessoas só dando dinheiro. Isso acontece em nível de sanção. Não, os países são obrigados a receber. Por quê? Porque isso faz parte do grande projeto da União Europeia. Até para que os refugiados entendam que estão recebidos na Polônia, por exemplo, por determinação europeia. Isso reforça politicamente o projeto de integração e cria essa comunidade de nações que está lá no Tratado de Roma e que busca, no final das contas, extinguir aquela chama de conflito europeu que gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Hoje é impensável para a gente, diante de tantos mecanismos de solução de conflito, imaginar uma nova guerra mundial. A gente teve alguma coisa parecida no Kosovo, de conflito europeu, mas os mecanismos em volta, mesmo que o Kosovo não participasse da União e etc., os mecanismos em volta compensam politicamente, né? Então há uma harmonia entre os países e eles partilham das dificuldades e partilham da necessidade de resolver problemas. A tal ponto que, por exemplo, a crise econômica da Grécia nunca foi vista como um problema só grego. É um problema europeu que acontece na Grécia. Afinal das contas, lá corre euro. Você elencou inicialmente, né, aqueles critérios, mas há uma regra de distribuição que tem uma curiosidade. O que é, Rafael? A regra estabelecida pelo Conselho Europeu para a distribuição, ela tenta garantir uma proporção com a economia, com a dimensão da população do país. Então, por exemplo, a Alemanha e a França, que são as economias maiores, com as maiores populações, vão receber uma parcela maior desses 160 mil refugiados. Salvo engano, a Alemanha fica com algo em torno de 30 mil e a França com algo em torno de 30 mil desses 160. A Hungria, que é um dos que está resistindo, fica com aproximadamente 1.000, 2.000 refugiados. Então é um número bem menor do que o da França e a Alemanha, porque tem uma população menor e tem uma economia menor. Então o critério geral é esse, 40% do peso é a economia, 40% é o PIB, e aí tem dois fatores de correção, que é o desemprego e a quantidade de asilados ou de refugiados recebidos, de pedidos de refugiados nos últimos anos. Ô Mauro, que tipo de alegações normalmente são dadas por esses países para não receberem essas pessoas? Existem algumas que realmente são legítimas? Olha, existiriam motivos legítimos em tese, como, por exemplo, catástrofes naturais, problemas de ordem social. E nesse processo, claramente, não há nada legítimo. Há alegações. As alegações de segurança, né? Só que, por exemplo, elas caem diante do pensamento que nós temos na Europa hoje um sistema de livre circulação de pessoas. Aliás, essa é a justificativa para o Brexit. Por que o Reino Unido sai da União Europeia? Busca sair da União Europeia porque quer controlar suas fronteiras. Mas para quem faz parte do espaço de Schengen, é impossível falar em questões de segurança porque as pessoas têm livre circulação.
Não receber efetivamente tem a ver com xenofobia, tem a ver com o despreparo dessas sociedades para isso, né? Tem a ver com pouco engajamento efetivo no processo de integração e com ter recebido o processo de integração só pela via das vantagens, coisa que nunca aconteceu com os países centrais, que sempre tiveram que contribuir mais, né? Mas hoje, se a gente olha para países que entraram há um pouco mais tempo na União Europeia, estou pensando especificamente de Portugal e Espanha, eles se ajudam o tempo todo. Polônia, Hungria e República Tcheca ainda não participam tão efetivamente da União para os problemas, estão aprendendo. Então, até certo ponto, isso é natural e é bom que essa ameaça de processo judicial aconteça e tomara que os países reajam a ela para que não chegue a haver processo, né? Para que a integração transcorra da melhor maneira possível. Uhum. Esse auxílio aos refugiados, ele pode se dar durante a travessia do Mediterrâneo, assim, por esses países, até antes das pessoas chegarem até o destino? Sim, pode. A previsão é que em águas internacionais, um navio que encontrou um barco de refugiados ali tentando cruzar a fronteira, né, ele deve resgatar aquelas pessoas e dar auxílio para elas e levar para o próximo porto em que elas possam ter segurança. Então, esse é um dever que já ocorre. O que eu acho que vale a pena ressaltar é uma preocupação que me parece correta, de muitas das organizações que trabalham com refugiados, é que, em parte, essas travessias ilegais e super perigosas que ocorrem ali no Mediterrâneo se devem a uma regra que é estabelecida pela própria União Europeia, que é de impedir que um potencial refugiado possa pedir o refúgio na embaixada do seu país de origem. Se ele pudesse, no seu país de origem, fazer o pedido na embaixada, o pedido poderia ser aceito ou não, e, em sendo aceito, ele poderia viajar de avião da África para a União Europeia, do Oriente Médio para a União Europeia, pagando 300 euros numa passagem de avião com total segurança e não pagando mais de 1.000 euros para fazer uma travessia super arriscada. A gente já viu aquelas imagens assustadoras de pessoas em barcos infláveis, sem nenhuma segurança, barcos hiperlotados, com mais de 100 pessoas, quando não caberiam nem 30, tentando fazer a travessia em situações de enorme insegurança. Então, a política de refúgio humanitária é saudável, é positiva, mas, em parte, essas travessias arriscadas se devem a uma própria política de resistência à ideia de conceder o refúgio no próprio país de origem, como alguns pouquíssimos países já fazem. O Brasil, por exemplo, já tem há alguns anos a política de conceder, não é exatamente o refúgio, mas o visto humanitário para quem está na Síria, na guerra da Síria, pode pedir em qualquer das embaixadas ali no entorno o visto humanitário e pode viajar para o Brasil tranquilamente, sem ter que fazer necessariamente uma entrada ilegal no país para fazer o pedido de refúgio. Isso que está acontecendo já aconteceu anteriormente, da gente assistir a essa tentativa de processo contra países que estão resistindo a uma determinação? Isso já acontece. O infringement law da União Europeia, isso é bastante comum, tá? Tanto entre países, perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, quanto entre órgãos da União Europeia, né, e países membros da União. Tá? Então, isso lá é uma coisa bem estabelecida. Eu só queria voltar aqui no assunto, Rafael, e dizer, a gente está tendo uma coisa que a gente não tinha desde a Segunda Guerra Mundial, que é um perfil de refugiado de classe média alta, são médicos, advogados, engenheiros, famílias inteiras, e pessoas que têm se portam do ponto de vista de comunicação diferente, elas levam o celular e registram todo o processo de imigração. Então está havendo uma força de accountability. Essa cena do VT que a gente viu da jornalista húngara dando uma rasteira num pai com um filho, cria um mal-estar internacional com poucos precedentes, né? E dentro desse infringement law fica muito claro que ali não está se cumprindo, não só os países, mas os povos dos países não estão cumprindo os ditames de integração, né? E para fins humanitários, quem conhece o direito europeu sabe que tem duas cortes, uma corte para a relação entre países, etc., e há uma outra corte, né, que é em Estrasburgo, essa dos países em Luxemburgo. Essa corte de Estrasburgo lida com direitos humanos. E esse processo, por interessante que pareça, não está na corte de direitos humanos. Ela está na corte que trata dos países, ou seja, não está se vendo, nem se olhando o problema, e isso é lamentável talvez, do ponto de vista da lógica dos direitos humanos. Está se olhando, e também tem um lado louvável disso, pelo lado do processo de integração. A gente fica por aqui. O Direito Sem Fronteiras agradece ao doutor em Relações Internacionais, Rafael Dubê, e ao advogado e mestre em Ciência da Informação, Mauro Leonardo Cunha. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. tvjustiça.jus.br.
Este é o site que você pode acessar para assistir aos nossos programas quando quiser. E o e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço.